Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Vamos comentar nesse vídeo aqui, galera. Mercado da bola, tem jogo hoje São Paulo, né, e Libertad do Paraguai aí. Quantos ingressos, inclusive, já foram vendidos? Expectativa de Morumbis aí cheio mais uma vez. A gente vai comentar aqui um pouco também das especulações, renovações, quem vai para o jogo, quem não vai. Problema de novo aí no joelho do Lucas, né, galera? Então a gente vai abordar esses temas e outras curiosidades aqui também, como números, né, de aproveitamento do São Paulo até essa oitava rodada. Saiu inclusive um gráfico aí, né, de São Paulo, né, de arrecadação e marketing, galera. Você vai se surpreender o quanto tá trabalhando o marketing aí do São Paulo. E vamos começar já nesse assunto aqui do marketing. Deixa eu trazer aqui para vocês. Eu separei aqui os números aqui, galera. Deixa eu ver aqui, ó, porque é o seguinte, cara. Olha isso, gente. Chegou a hora das maiores receitas com marketing em 2024. Olha só as maiores receitas, galera. O Flamengo faturou, prestem atenção nesta diferença, galera, nessa diferença do futebol brasileiro. Com marketing, isso aqui engloba tudo, placa de publicidade que já tem dentro do estádio, tudo que engloba o marketing dos clubes, tá? O Flamengo arrecadou, faturou em 2024 420 milhões. O Corinthians 254 milhões, sendo o segundo, hein? O terceiro, Palmeiras, 189 milhões. Olha o São Paulo, é o quarto com apenas 99 milhões de reais. O detalhe aqui é o Santos, logo atrás do São Paulo, 89 milhões. O São Paulo faturou apenas 10 milhões a mais do que o Santos em marketing em 2024. Tem alguma coisa de errado nisso aqui, né? De certa forma, tem algo errado que não está certo. Por quê, galera? A grandeza que tem esse São Paulo, a torcida que tem em São Paulo gigantesca, faturar 10 milhões só a mais do que o Santos e ficar atrás de Palmeiras, de Corinthians, de Flamengo, e não é por pouco, por muito. O faturamento de marketing do Flamengo é mais da metade da receita que o São Paulo faturou inteirinho em 2024. A receita completa. É absurdo isso, né? Ou seja, quando a gente comenta isso, e é uma certa crítica à diretoria, sabe o que que falta? Dar atenção ao torcedor, conversar com o torcedor, ter um sócio torcedor melhor. Não é só ter jogo, coloca 50 mil torcedores lá. É porque o torcedor vai porque ele ama o clube, mas está sendo muito mal trabalhado, muito mal gerido esse clube. E o marketing mostra bem isso, não estão dando atenção devida ou cuidando do torcedor. O torcedor só tá indo lotar o estádio, nada mais, deixa o dinheiro lá e ó, e lasca o torcedor. O marketing do São Paulo tá fraco em todos os aspectos. Você faturar 10 milhões a mais só do que o Santos Futebol Clube, você ficar 100 milhões praticamente atrás do Palmeiras, o Flamengo faturar quase 4 vezes mais do que o São Paulo, ok? Que tem maior torcida, é o time que ganha aquilo todo, mas o São Paulo está fazendo errado esse trabalho de marketing. Enfim, só para vocês terem ideia, por exemplo, o Atlético Paranaense faturou 85 milhões em marketing em 2024, né? E o São Paulo aí faturou seus 99 milhões de reais. Só trazendo esses dados aqui para vocês, comenta aí também o que, que vocês acham, fique à vontade para comentar, que agora eu vou trazer outro dado aqui para você, tá bom? Já deixa aquele like aí se você não é inscrito no canal e gostar, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo. Muito importante você deixar o like, ativar o sininho das notificações, você recebe sempre os nossos conteúdos, tá bom? A gente não está aqui para fazer média, a gente está aqui para falar a verdade. Sendo boa ou ruim, a gente fala a verdade. A gente aborda sempre os assuntos aqui do nosso São Paulo Futebol Clube. Comenta também aí o que, que você está achando dessa gestão aí, Júlio Casares, né? Fica à vontade. Galera, olha isso aqui, ó. Peraí. Pontos que o São Paulo. Separei aqui no celular. Pontos que o São Paulo conquistou, tá? Após 8 rodadas nos últimos anos. Vamos lá, desde 2020. Em 2020, após 8 rodadas, o São Paulo tinha conquistado 16 pontos.
Quem lembra quem era o treinador em 2020? Em 2021 era o Crespo, né? 5 pontos. 2020 era o Diniz, né? 16 pontos. 2021, 5 pontos, o Crespo. Tava ali, ó, né, nessa mesma faixa aí do Zubeldia. 2022, 13 pontos. Era o Rogério Ceni, né? 2023, 15 pontos. 2023 era o nessa após essas rodadas aqui, 2023 era o Dorival, né? 2023, 15 pontos. 2024, aí aqui, já era o Zubeldia, né? 14 pontos. E 2025, 9 pontos. O que me remete ao seguinte: o Zubeldia teve dificuldade também no começo ali em 2024 e está tendo dificuldade também agora no começo de 2025. Em 2024, a gente, só para lembrar, a gente terminou em sexta colocação no Campeonato Brasileiro, ou seja, o Zubeldia tem que começar a reagir também como treinador, o São Paulo tem que reagir como time. Os números mostram um trabalho ruim, na minha opinião. Esse começo de 2025 é horroroso. São Paulo em você ter 9 pontos em 8 jogos é pouco, então, assim, tá na hora de reagir. Falar em reagir, hoje tem jogo pela Libertadores, tá? Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos até o momento da gravação desse vídeo, 43 mil ingressos vendidos, a expectativa aí de 48, 50 mil pessoas no Morumbi, é tudo que eles adoram, lotar o estádio, obviamente, mais grana pro caixa do São Paulo Futebol Clube, enfim, e o torcedor, né, com a expectativa, a gente com a expectativa de uma vitória, e é obrigação vencer o Libertad, não tem, ninguém espera outro resultado, obrigação vencer, manter a primeira colocação da fase de grupo, pelo menos, da Libertadores. Final de semana tem jogo contra o Grêmio, obrigação também vencer para sair dessa fase. E olha só, tem uma informação, galera, que o Lucas Moura, isso mesmo, tá? O Lucas sentiu o joelho de novo no último treino. Lucas Moura sentiu o joelho, tá fora do jogo de hoje. O Lucas não vai. Notícia que saiu ontem, inclusive. Ontem eu não gravei vídeo, tá, galera? Ontem tive um dia muito turbulento, tá? Outra hora eu comento com vocês sobre isso aí, mas muito obrigado a todos vocês aí pelo apoio, pelas palavras de carinho. O Lucas, ele ontem não gravei vídeo, então essas notícias saíram muito ontem, então tô tentando aqui trazer um pouco do que eu apurei aqui também e com as informações de agora. Lucas não vai para o jogo, tá fora, mas assim, vou fazer o meu comentário. Informação é: Lucas sente de novo o joelho, teve um trauma no joelho, não vai para o jogo, será poupado aí contra o Libertad. O que eu tenho para dizer aqui é o seguinte, galera: por que que já voltaram o Lucas? Será que estava tratado 100%? Qual a necessidade? A gente comentou isso, vocês sabem que nós comentamos. Esse cara tem que voltar quando ele tiver 100%, o Oscar tem que voltar quando ele tiver 100%. Naquele jogo que o Zubeldia, que é o treinador, tá? Tem a última palavra do jogador, mas a comissão técnica que leva o jogador, né? Então, assim, que aceita o jogador. Mas se o departamento médico também falou que o cara tá bem, pode jogar, eu não vejo, tipo, 100% de responsabilidade do treinador nisso aí. Como eu sempre falo, tem que ser responsabilidade dividida. O Oscar, naquele jogo também, que o Oscar vinha se tratando de lesão, o Oscar vai para o sacrifício, pelo amor de Deus, sacrifício na Libertadores contra o poderoso Libertad lá no Paraguai, né? Aí não lembro se foi contra o Libertad ou contra o Alianza Lima. A verdade é que o Libertad, né? A verdade é que o Oscar lá naquele jogo, ele sentiu, né? Ele sentiu de novo lá o joelho, não, né? Era a coxa. O Oscar acabou ficando fora aí depois, ó, mais de um mês aí. Então, assim, o Lucas volta agora, jogou aí 2 jogos, né? Dividido, acho que deu 70 minutos nesses jogos que ele esteve presente aí, e agora sentiu o joelho no treino, segundo informações do São Paulo, que foi no treino. Mas agora também não se sabe o tempo de recuperação, quando vai voltar. Agora é a gente aguardar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não adianta colocar os jogadores baqueados se o jogador não tiver 100%. Foi a mesma coisa que eu falei do Pablo Maia. Se tiver 100%, ok, é legal, retorna. Se o Pablo Maia não tiver 100%, não tem necessidade de voltar imediatamente com o Pablo Maia, né? Às vezes o São Paulo, o departamento, quer mostrar que recupera logo os jogadores, mas olha aí, é um trabalho ruim também. O Oscar, tá recuperado, vai pro jogo, se machucou de novo, ficou mais de um mês parado. O Lucas, ok, tá ok, o jogador tá se sentindo bem e tal.
Aí o jogador vai para o treino, sente o joelho. Pode acontecer? Pode. Eu lembro que algumas pessoas, inclusive, eu acho que foi a Web Tricolor lá do Paulo Pontes, que ali eles comentaram que haveria uma possibilidade até de uma intervenção cirúrgica, e o São Paulo desmentiu e continuou fazendo aí o tratamento conservador. Pois é, tá aí o Lucas mais uma vez sentindo e ficando fora por questão de joelho. Tomara que seja isso um trauma, uma dor e nos próximos jogos ele esteja presente, né? Você confia? Deixa aí, fique à vontade para comentar. Vamos falar agora de mercado da bola? Primeiramente, falar para vocês que o Lucas Ferreira, agora o outro Lucas, o Lucas Ferreira, o Ferreirão, renovou o contrato até final de 2029. O contrato dele era até final de 2028, né? Agora era até metade de 2028. Agora o São Paulo renovou com ele até 2029. O medo do São Paulo é a insegurança e o São Paulo, a diretoria agiu bem, o Casares aí agiu bem nessa, sim, renovando com ele por mais um ano aí, e aumentou a multa, né, galera? A multa rescisória também para clubes brasileiros, né? Ou seja, agora quem quiser tirar o jogador aí aqui do Brasil também vai ter que pagar a multa gigantesca, então o São Paulo juridicamente está resguardado. E o fato positivo é que o Lucas Ferreira queria muito renovar, queria muito continuar do São Paulo, tá? Não ligou aí para as sondagens de Cruzeiro, Red Bull Bragantino e outros clubes aí também, os endinheirados que sondaram aí staff do jogador. O Lucas Ferreira deu a palavra à diretoria do São Paulo que renovaria e realmente renovou. Parabéns, hein, Lucas? Olha, hoje em dia no futebol, vou te falar, hein? Qualquer milhãozinho que tá pingando aí pro jogador, o jogador tá indo embora. Então, Lucas Ferreira, garoto de 19 anos, que inclusive deve ser titular hoje, tá? Importante isso. Olha, e assim, o que eu conversei agora cedo com um amigo é que o Zubeldia acabou com esse negócio de Cedric na ponta direita, tá? Vamos ver se é verdade. A ideia agora é o Lucas Ferreira na ponta direita. O garoto está aí com o contrato renovado, tá bom? Olha só, até 2029, quem quiser vai ter que pagar uma bala para jogar. Tá aí o Lucas Ferreira. E tem um detalhe, né? O Lucas Ferreira vinha crescendo de produtividade, aí o Zubeldia começou com essa ideia de dobrar lateral. Exatamente aonde o ataque do São Paulo deixou também, né? Fez menos gols, ficou menos produtivo. Até porque o Cedric chega lá na frente e joga a bola para a área, né, galera? Não tem cacuete de atacante, né? E muitas vezes a bola vai para fora do estádio, né? Ironicamente falando. Mas tá aí, eu gostei demais da renovação do Lucas Ferreira. Comenta aí o que, que você acha também, beleza? Outro jogador que São Paulo avançou em renovação é o Alan Franco, tá? O Alan Franco também, que tem sondagens aí de outros clubes. Eu tava vendo aí, gente fala até que o Palmeiras interessado, Cruzeiro tá de olho, é bem verdade, entre outros clubes aqui do Brasil também. Mas a diretoria avançou aí nas conversas, quer pelo menos até o final desse mês aqui assinar o contrato com ele aí de 4 anos, 3 anos mais um, também remuneração no salário aí do Alan Franco e vai continuar com o São Paulo. A expectativa também da diretoria, que é mais um acerto. Falar em remuneração salarial, eu até estava esquecendo de comentar com vocês sobre o salário do menino aí, né, do Lucas Ferreira. Olha, na base, hein, galera, ele já ganhava o salário de 20 mil reais aí, o jogador subiu, né, eu já comentei isso com vocês em outros vídeos, só que não teve remuneração, por isso não teve o aumento da multa. Agora, com a remuneração, aumento de salário para ele, aumentou também a multa, então Lucas Ferreira está aí também com o salário aumentado, tá? E o tempo de contrato também, a multa também. E o São Paulo vai fazer aí a mesma coisa com o Alan Franco, para não perder hoje o seu melhor zagueiro em atividade, pelo menos aí é a opinião da maioria. São Paulo está próximo de renovar então aí com o argentino Alan Franco. Boa, né, galera? E deve acontecer e tomara que aconteça. Não dá para ficar perdendo jogadores aqui para clubes brasileiros, ainda mais para quem já tem times mais fortes do que o São Paulo, né? Que ficam de olho aí nos jogadores do São Paulo. Outros jogadores, o Marcos Antônio, o São Paulo também já tem avançadas aí as conversas com a Lazio. A Lazio já teria aceitado os termos do São Paulo. Faltam aqueles termos burocráticos e a assinatura, né, para que o Marcos Antônio continue no São Paulo. Mais prorrogação aí do contrato até final de dezembro, né, já que era até em junho, e a partir do começo de 2026 o São Paulo então compre o Marcos Antônio, uma compra que deve ser parcelada aí em 3 anos, tá? Volante que vai caindo nas graças da torcida, já caiu nas graças também da comissão técnica.
Marcos Antônio cresceu bastante aí o seu futebol nos últimos jogos. Agora tem a volta do Pablo Maia, né? Quem será que agora o Zubeldia vai optar? Vou perguntar para você, não custa nada a gente só fazer essa reflexão. Quem você prefere no meio, Pablo Maia ou Marcos Antônio? Fique à vontade aí para você comentar, tá bom? Outro jogador também que a diretoria está próximo também de ter um desfecho positivo é o zagueiro Juan Tressoldi. As conversas lá com o Sassuolo continuam e também conversas avançadas para que o zagueiro também tenha o mesmo desfecho aí do Marcos Antônio. Então também ele deve ter a sua continuidade aí no São Paulo. Quem não deve ficar e vai sair agora no próximo mês, eu acredito que seja no próximo mês, tá? Já trabalho com essa informação, já desde o começo do ano eu venho falando isso para vocês, é o Igor Vinícius, lateral direito aí, que deve sair, e aí o Mike deve ganhar, né, oportunidades ali no time profissional aí, substituindo o Igor Vinícius. Só lembrando também que o Ângelo do Sub-17 tá na fila, inclusive o Zubeldia gosta dele, já treinou também ali com o elenco principal. Então, o São Paulo também tem boas opções ali na lateral direita, beleza? Outro jogador que tá voltando é o Henrique Carmo, tá? O Henrique Carmo aí que acabou, naquele momento também de ter oportunidades que o Lucas Ferreira acabou tendo, né? O Henrique Carmo acabou ali se machucando, tá? Só que agora tá retornando. Na próxima semana aí o jogador deve voltar a trabalhar aí com o elenco. Mais um que vai ficar à disposição do Zubeldia, jogador de drible, de velocidade também, mas nunca foi utilizado pelo Zubeldia. Quem sabe agora, né, com a ausência ainda de reforço, o Henrique Carmo aí ganhe oportunidades. Falar em reforços, galera, a diretoria do São Paulo aí, né, em reunião na segunda-feira, eles entenderam que o São Paulo precisa de pelo menos 3 reforços. 2 eu sei as posições, tá? É um ponta esquerda e um centroavante. O outro eu não sei. Será que é um meia atacante? Dizem que o São Paulo precisa de um meia atacante. O que você acha? Hoje com Oscar, Matheus Alves, Lucas machucado, poderia jogar até ali na meia também, mas não dá para a gente saber como que vai ser o Lucas daqui para frente, né? A gente viu a limitação física do Oscar também, é bom ressaltar isso. Eu até acho que esses dois jogadores, Lucas e Oscar, vão ter muitos problemas ou mais problemas físicos durante aí a temporada. Então entende-se também que o São Paulo ali, eu estou entendendo que o São Paulo precisa de outro meio atacante. Mas o que se fala internamente no São Paulo é um outro centroavante agora na janela e um ponta esquerda, jogadores que estão sendo oferecidos por empresários, estão sendo aí monitorados e estudados pelo São Paulo Futebol Clube. Com o centroavante aí me parece que tem conversas, mas ninguém ainda fala de nomes ou assume nada ou garante nada, galera. A gente vai aguardar. Mas o mercado da bola do São Paulo hoje se agita muito por renovações ainda. O São Paulo tem que concretizar a do Alan Franco, a do Marcos Antônio e a do Juan Tressoldi, né? E a saída ainda aí do Igor Vinícius, né? Que vai abrir a brecha ali para o Mike. Mas também essas contratações. Você acha que o elenco do São Paulo precisa de quantas contratações? Comenta aí quantas contratações vocês acham que o São Paulo precisa. Eu acho que de verdade 2 são essenciais, galera. Eu vivo falando do ponto esquerda e de um centroavante. Por quê? Já que ele não usa o Rian Francisco, então precisa de um outro centroavante. Talvez mesmo se usasse, precisaria, até para a gente ter mais opção. Por que não? É melhor você ter mais opção do que não ter opção nenhuma. E o ponto esquerda, já que tem só o Ferreirinha. Para mim, a notícia boa de tudo também aí é a utilização mais agora do Lucas Ferreira depois de renovado seu contrato. Tira a Cedric da ponta direita, pelo amor de Zubeldia, coloca o garoto Lucas Ferreira e deixa ele evoluir, não vamos frear aí a ascensão do Lucas Ferreira. E falar também em frear a ascensão, um jogador aí, galera, o lateral esquerdo, o Wendel, tá? Ele que tinha saído no jogo lá do último jogo aí do São Paulo, né? O Wendel, tá? Ele volta agora, porque ele não teve nada de grave, teve ali uma pequena convulsão, bateu a cabeça lá. Na segunda-feira ele não treinou, mas ontem, terça-feira, ele treinou. Está de volta o Wendel aí, então, deve ficar à disposição hoje também para o jogo da Libertadores. Então, nada de grave aí com o Wendel. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui para vocês. Ah, tem aqui um outro patrocínio. São Paulo está fechando um outro patrocínio. Se fosse para chutar, eu chutaria aquele lá do Magnus, né? Que sempre o São Paulo faz a parceria lá com o São Bernardo, já que ele é a SAF lá do São Bernardo.
Mas o São Paulo está fechando exatamente um patrocínio para o lugar aí da Viva Sorte, que acabou virando, né, casa de apostas, que era de consórcio, aí virou casa de apostas, deu um conflito aí com a Superbet, mas o São Paulo já tem encaminhado aí um outro patrocínio e está naquela fase de diligência, sabe? Que é para averiguar, investigar se a empresa tem condições de pagar, se vai arcar com os salários, que não vai usar só a camisa do São Paulo e depois paga o primeiro mês, segundo mês, depois não paga mais. O que acontecia também com empresas na era Leco, né? Então, essa gestão aqui do Casares faz muito isso, da diligência aí, né? De estar tá sempre ali investigando, procurando saber se realmente a empresa é idônea, se ela tem condições aí de pagar aí tudinho os salários aí para o São Paulo com acordo firmado. Pesquisei pouco aqui, não tem tempo de contrato, não tem valores, isso aí a gente vai saber em breve, tá? Se o São Paulo realmente assinar esse contrato, que deve assinar mais um patrocinador para o São Paulo. Com a saída da Viva Sorte, São Paulo deixou de arrecadar pelo menos quase 19 milhões aí por ano, né? Agora vai voltar aí mais um patrocinador então para as mangas da camisa do São Paulo Futebol Clube. Comentei com vocês mais de 40 mil ingressos vendidos para o jogo de hoje. O provável time do São Paulo, Rafael, Arboleda deve voltar a formar dupla ali de zaga com o Alan Franco, vai de 2 zagueiros, Cedric na lateral direita, Enzo Dias na lateral esquerda, Marcos Antônio e Alisson, o Oscar ali no meio, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva, que para mim é um bom time. Eu acho que dos que estão disponíveis, inclusive, formam até o melhor time do São Paulo nesse momento. Para mim, é forte, muito competitivo. Basta dentro de campo agora a gente ter um entendimento e vencer aí mais um jogo aí na Libertadores aí e continuar sonhando ali, por que não, né? Com o primeiro lugar geral aí da fase de grupos, né? Mas São Paulo, repito, galera, tem obrigação de ganhar. A gente tem que vencer esse jogo, tem que vencer jogo no final de semana, é Brasileirão, para não figurar ali entre os 4 últimos colocados no Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Hoje tem jogo, então, bom jogo para nós aí. Vamos São Paulo, sempre tomara que a gente vença. Tamo junto. Mande sua mensagem, seu elogio, sua crítica, fica à vontade. Aqui é, como sempre, vamos São Paulo. Forte abraço, galera. Valeu.